tópico aqui é a nova era da economia do Brasil. E ontem saiu o censo. E hoje você lê o jornal e está todo mundo em depressão porque o Brasil vai envelhecer antes de ficar rico. Então eu proponho que a gente não fique em depressão, mas que a gente faça algo a respeito. E o que a gente tem que fazer a respeito é ter uma obsessão por produtividade. O que vai melhorar a renda média, o que vai melhorar a qualidade de vida, o que vai melhorar o Brasil como país, vai ser uma obsessão por produtividade. Na nossa visão, produtividade vem através da educação, do incentivo ao empreendedorismo, da preservação do meio ambiente. São essas as iniciativas que, na nossa agenda de responsabilidade social, a gente apoia no BTG. E a gente acha que isso tem um projeto de país que a gente seguir esses pilares, e a gente precisa, obviamente, ter uma agenda de educação nacional, onde o foco seja no aprendizado do aluno. Eu vejo agora uma discussão sobre revogar a reforma do ensino médio ideológica. É sério que a gente vai discutir isso? A gente vai discutir se os nossos alunos têm que aprender noções básicas de programação, de computação, reforço da matemática. A gente não vai premiar o professor excelente e vai premiar todos os professores iguais. A gente não vai premiar quem está realmente ensinando e transformando a vida dos alunos. A gente precisa, no Brasil, de segurança jurídica. Não dá para a gente, como empreendedor, como empresário, fazer um investimento, acordar, mudou a regra. A gente precisa de simplificação e segurança tributária. Você vai, você segue o que está na lei, aí depois chega alguém e te multa, fala que não era bem aquilo que era para você ter interpretado, e a gente fica em discussões que são caras, complexas, com risco de imagem para todos os empreendedores. A gente precisa da continuação do crescimento de mercado de capitais. Os últimos 4 anos, todo mundo se surpreendeu com o crescimento do PIB no Brasil. No fundo, isso foi o quê? As reformas que foram feitas nos últimos 6 anos, reforma da Previdência, independência do Banco Central, lei do saneamento e assim por diante, essas reformas acabaram deixando a produtividade do Brasil maior. Por isso que todo mundo se surpreendeu. Olha o que aconteceu com o mercado de capitais nos últimos anos. A gente estava aqui falando de como o mercado é concentrado. Realmente ele é concentrado, mas ele vem numa tendência de desconcentração. E o Brasil caminhando para continuar a ter níveis civilizados de juro, que vai acontecer se a gente mantiver a boa política econômica, o mesmo processo que aconteceu nos Estados Unidos desde do Paul Volcker vai acontecer no Brasil com a desconcentração do mercado financeiro e o crescimento de mercado de capitais. A gente precisa continuar investindo em infraestrutura. Olha a revolução do saneamento que vai ser o Rio, com o que aconteceu com a concessão do SEDAI, a quantidade de investimento, a Baía da Guanabara despoluída. E eu chegar aqui e ouvir governador e prefeito falando sobre segurança e qualidade de vida nos centros urbanos, é exatamente isso que a gente precisa. A gente não quer mais que o brasileiro pense em morar fora. A gente quer que o talento estrangeiro pense em vir no Brasil. De certa maneira, isso aconteceu. Olha o que acontece no mundo de venture capital. Grandes empreendedores latinos vêm ao Brasil para empreender. A gente tem que justamente estimular e premiar isso. E, para finalizar, eu gostaria de só complementar um pouco dessa agenda com algumas iniciativas que a gente faz na nossa agenda de responsabilidade social e ambiental no banco, focado nesses pilares, né, de educação, empreendedorismo e meio ambiente. O primeiro é o BTG Soma. O que é o BTG Soma? A gente tem um programa de aceleração e potencialização para ONGs, ou seja, aumento de produtividade, aumento de impacto na melhora da gestão das ONGs, ONGs focadas em educação, empreendedorismo e meio ambiente. A gente passa um pouco do nosso conhecimento, dos conhecimentos dos nossos parceiros, para que com isso a gente possa aumentar o impacto e a produtividade. O segundo, um ligado à educação, que é o INTELLI, Instituto de Tecnologia e Liderança. Alguém, algum dia, nos Estados Unidos, fundou Harvard, fundou MIT, fundou Stanford. Foram entidades privadas, sem fins lucrativos, e olha o impacto que eles têm no país e no mundo. Foi com esse intuito que meus sócios e eu fundamos o INTELLI, Instituto de Tecnologia e Liderança. Nossa meta é formar os jovens que vão transformar o Brasil através da tecnologia.
focado nas engenharias de computação, nas áreas ligadas à tecnologia, engenharia de software, sistemas da informação, ciência da computação. Os alunos têm 70% do currículo em engenharia, 20% em negócios e 10% em liderança. Ou seja, a gente quer formar não apenas técnicos, mas quer formar líderes com conhecimento técnico. E nossa obsessão por excelência e qualidade é tanta que a gente criou a política. Quem passar na primeira chamada e não tiver condições de pagar, porque a família vem de origem humilde, o aluno ganha uma bolsa integral, que inclui mensalidade, alimentação, transporte, moradia, computador e inglês. Em 2 anos, então estão todos convidados. Eu levo pessoalmente, uma vez por mês, um grupo lá para conhecer. Depois eu passo os datas para a turma do LEAD. Estão todos convidados. Agora, os impactos são fenomenais. Eu vou dar 2 exemplos para você. Todos os hackathons que os nossos alunos participaram, eles estão no máximo no 2º ano, eles foram o primeiro colocado, inclusive ganhando hackathons internacionais. Você imagina um aluno, filho de um motorista de van do Espírito Santo, que nunca tinha saído do Espírito Santo, está com uma bolsa integral e ganhou o hackathon do Ethereum na Colômbia. Ganhou um prêmio de $5.000. Então, aí muitas vezes a gente fala, né? O talento não é mal distribuído, a oportunidade é mal distribuída. Se a gente puder dar oportunidade, educação, as coisas florescem. Se a gente tiver um ambiente que instigue, que traga o empreendedorismo, as empresas vão crescer. E, finalmente, eu queria falar de uma iniciativa de meio ambiente, que é o nosso fundo de reflorestamento. Nós fechamos uma parceria com a Conservation International, uma das maiores ONGs do mundo, da área ambiental. Estamos lançando um fundo que a ideia é captar $1 bilhão para investir em florestas. Vamos comprar área de pastagem degradada. Inclusive, a primeira área que a gente comprou foi no Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul. Vamos fazer metade dessa área floresta comercial, metade reflorestamento nativo. A ideia é que nossos investidores tenham um retorno de 10% a 13% em dólar. Como? Com a venda da madeira da floresta comercial, só que a madeira vai ser vendida para atividades que estoquem o carbono, construção civil, mobiliário e assim por diante. A outra metade de reflorestamento vai ser vendido créditos de carbono. E o interessante é que esses créditos de carbono serão aqueles especiais, que têm um prêmio sobre o crédito de carbono normal, porque ele também incentiva a biodiversidade e o desenvolvimento das comunidades locais. Isso são soluções de mercado que estão trazendo, acho que um bom desenvolvimento econômico dentro do meio ambiente e das comunidades para o Brasil. Ao final desse projeto, a gente espera que esse seja o maior programa de reflorestamento do mundo e que a gente tenha plantado 200 milhões de árvores, ou seja, quase uma árvore por habitante do Brasil. Então é isso, acho que para finalizar, eu convido a todos que a gente realmente torne a produtividade uma obsessão. É isso que a nossa única saída para o Brasil se desenvolver, para a gente ter mais uma renda média em linha com o que a gente deseja, uma renda média de país, de classe média, só vem através da produtividade, que vem através da educação, do empreendedorismo e da preservação do meio ambiente. Muito obrigado a todos.